Se nós somos apaixonados por Jesus, nós devemos ser também apaixonados pela luz. Jesus ensinou que quem o segue não andará em trevas. Quem me segue nunca andará em trevas. Nós que somos apaixonados por Jesus, e Jesus é a luz, nós devemos também ser apaixonados pela luz. Por tudo aquilo que ilumina, por tudo aquilo que desescurece, por tudo aquilo que brilha, por tudo aquilo que reluz. Porque nós somos seguidores da luz. Quem o segue terá luz. Luz é sinônimo de vida. Onde a luz não entra, entra a doença. A primeira ação criativa de Deus foi a luz. Gênesis capítulo 1, verso 1 a 3, diz assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. E sem a ação de Deus, sabe o que acontecia? Trevas cobriam a face do abismo. Sem Deus há trevas. Mas quando Deus começa a agir, a luz. E a primeira ação de Deus foi: haja luz. Porque não pode haver vida sem haver luz. A vida depende da luz. Se não houver luz, impossível será existir a vida. Verso 5, disse Deus: haja luz e houve luz. É interessante, né? Haja e houve. Porque o que Deus faz, o que Deus manda, o que Deus determina, irmãos, sempre acontece. Haja luz e houve luz. Verso 3, haja luz e houve luz. Quando Deus ele fala, as coisas acontecem. Quando Deus determina, aquilo que ele determinou acontecerá. Aquilo que ele programou não será desfeito. Aquilo que ele determinou será realizado. Deus é Deus. Não tem duas conversas. Deus não pretende algo que não aconteça. Não, o que ele quer, ele faz. O que ele quer que aconteça, acontece. Se ele está tomando conta de você, você está bem guardado. Deus, ele é luz. Deus, ele é luz. Eu considero a pior hora do dia aquele tempo, aquele momento em que, sabe, no finalzinho da tarde, em que ainda não é escuro, mas a luz já vai se perdendo, né? Fica aquele lusco-fusco assim, aquela né, final da tarde ali, 5h30, 6 horas. Não está escuro, então a gente não ligou a luz ainda, mas não está claro, então fica aquela penumbra. E aquela hora do dia, para mim, é a hora mais triste que há. Porque a luz está enfraquecida, a luz está sem brilhar de fato. Todos aqueles que têm rinite, como eu, sabem a importância da luz. Se eu pegar uma roupa minha que está guardada há muito tempo e não colocar antes no sol, eu vou ter problema. Porque a luz, ela faz uma asepsia nas roupas. Então, antes de usar, eu coloco no sol. E a alegria que há em abrir a cortina. Eu tenho uma alegria particular, irmãos. Quando eu abro a cortina lá de casa e entra a luz, é uma alegria para mim. Eu gosto, eu sinto prazer, sabe? Abrir a cortina assim, está escuro, abro a cortina e aí a luz entra. Aquilo para mim é uma maravilha, né? Ver a luz. E viver sem a luz é desafiador. Viver sem luz é desafiador. E a gente sabe que
O maior desafio antes não é viver sem a luz de fora, mas é viver sem a luz de dentro. Essa é a luz fundamental, a luz espiritual. A luz que invade o nosso coração. E, infelizmente, mais numerosas são as pessoas que não têm a luz de dentro do que aquelas que não enxergam a luz de fora. E o desafio nosso, meu e seu, é vivermos apaixonados por essa luz interna. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 22 a 23, que diz assim, Mateus capítulo 6, verso 22 a 23, diz, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Como tem sido o nosso olhar? Para onde estamos olhando? Qual é o nosso foco? Para onde apontam as nossas vistas? Para onde tem apontado a sua vista? Para onde você tem investido o seu foco? Qual tem sido o seu foco? Qual tem sido a direção do seu olhar? Tem sido para a luz? Tem sido para o que é bom? Tem sido para o que ilumina? Ou tem sido para aquilo que é ruim? Aquilo que é trevas? E hoje nós queremos falar exatamente sobre isso. Como tem sido o nosso olhar para nós mesmos? Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. Como tem sido o nosso olhar para os outros, para as outras pessoas? E como tem sido o nosso olhar para a vida de modo geral? Tem sido olhar de luz ou tem sido olhar de trevas? Nós não podemos desenvolver a síndrome do Batman. Sabe qual é a síndrome do Batman? É a síndrome do homem morcego. Aquele que é apaixonado pelas trevas. Aquele que é apaixonado pelo que não presta. Aquele que é viciado no que é ruim. Aquele que vive nas cavernas da vida, que só enxerga as cavernas da vida, e onde a luz ele vai embora. Porque ele é apaixonado pelas trevas. Ele gosta das trevas, ele gosta da... E talvez será por isso que o morcego, ele para de cabeça para baixo, né? Porque ele é o inverso do que deveria ser. Ele está de ponta cabeça, porque ele gosta das trevas. E nós fomos criados para gostar da luz. Nós fomos criados para dar valor àquilo que é bom. Nós fomos criados para olhar para aquilo que Deus fez. E o que é que Deus fez? As trevas? Não, as trevas é a ausência de Deus. O que Deus fez foi a luz. E é para lá que nós devemos olhar. O primeiro ponto da nossa mensagem é: pare de sabotar sua vida. Pare de sabotar sua vida. Como você enxerga a si mesmo? O que você enxerga em si mesmo? Você somente vê o que não presta em você?
Não é raro pessoas viverem uma vida focadas somente naquilo que não é virtuoso ou não tem de virtuoso. Não é raro encontrar pessoas que ficam olhando sempre para as suas rugas, para aquilo que é defeituoso, para aquilo que não é virtuoso em si mesmo, para o que é mal. Olha no espelho e sempre encontra uma olheira a mais. Olha no espelho e sempre encontra um defeitozinho, uma nova falha. Olha para dentro da sua alma e só vê coisas ruins. Nós temos coisas ruins, mas nós não somente temos coisas ruins. O que há de ruim em nós precisa ser, sem dúvida, modificado, e há coisas ruins em nós. Mas há quem viva focado e tomado pelo vício chamado de síndrome de Batman. Só enxerga coisa ruim em si mesmo. Só enxerga o que não é bom. Só enxerga o problema. Olha para a vida, para a sua própria vida, e só foca aquilo que não está dando certo, só foca o que está dando errado, só foca naquilo que precisa de conserto, só foca no problema, só foca na doença, só foca na dor, só foca no problema. Só foca, portanto, nas trevas. Mas Deus não fez você para ser morcego, apaixonado por trevas. Deus fez você para ser apaixonado por luz. Deus fez você para olhar para o que é bom, para o que é virtuoso. Se o seu olho for bom, todo o seu corpo ficará luminoso. Mas se o seu olho for ruim, toda a sua vida estará em trevas. Se você só olha para o problema, sua vida vai ser um problema, irmão. Sua vida vai ser um problema, irmã. Se você está todo o tempo ruminando o que não presta, se você está o tempo todo olhando para o escuro, você vai se tornar uma pessoa amarga. E Deus não quer isso para você. E olha, as trevas viciam. As trevas viciam. Você pensar e viver o tempo todo pensando naquilo que não presta, vicia. Você fica acostumado com aquilo. Fica um ciclo vicioso de problemas. E a pessoa sai de um problema e entra em outro. Para de desfrutar de um prazer mórbido do problema para enfrentar outro prazer mórbido em outro problema. A pessoa fica viciada nisso. Fica viciada nisso. Perguntaram a Rosa, como é o seu nome? Ela disse, eu sou uma bela rosa amarela. Perguntou a outra, Rosa, como é o seu nome? Ela disse, eu sou um espinho. Como tem sido o seu olhar para você mesmo? Você tem sido a primeira rosa que diz, eu sou uma bela rosa amarela. Como está a sua vida? Minha vida é uma maravilha. Tem problema, mas é uma rosa amarela. Ou você tem sido como uma outra rosa? Como é a sua vida? A minha vida é um espinho. Como é você? Eu sou péssimo. Quem é você? Eu sou a pior pessoa do mundo. Nada dá certo para mim. Eu estou sempre tem um problema na minha vida. Se for esse o seu foco, se você focar em trevas, olha, desculpe lhe dizer, mas há uma tendência grande de você continuar com o corpo cheio de trevas, porque a palavra de Deus nos ensina, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Pare de reclamar. Deixa eu dizer uma coisa seríssima para você. Seríssima. Se você sair daqui com essa ideia clara, eu acho que Deus já vai se dar por satisfeito.
Sabe por que muita gente fica nessa de, ah, meu Deus, como eu sou pobrezinho, ah, meu Deus, por que isso acontece comigo, ah, meu Deus, porque minha vida é assim, ah, porque eu tenho a pele tão branca, porque eu tenho a pele tão preta, porque eu tenho tantas rugas, eu só tenho rugas no meu olho, meu cabelo é dessa forma, eu sou desse jeito. Puxa vida, como eu queria ser diferente, queria ser como o fulano de tal ali, que tem a vida dessa forma, mas comigo não, comigo é sempre ruim. Essa síndrome de vitimização, de coitadização, esse vício de sentir pena de si mesmo, querido, Deus não vai fazer nada mais por você, porque você está com pena de si mesmo, ou porque você acha que você não vale nada. Deus não vai sentir pena nenhuma de você. As pessoas não vão sentir pena nenhuma de você. Por isso, pare de querer se colocar numa situação de coitadinho. Deus não gosta de coitadinhos. Deus ajuda os coitadinhos. Nós devemos ajudar os coitadinhos. Mas você, filho de Deus, não foi chamado para ser coitadinho. Você, filho de Deus, não foi chamado para ter pena de você mesmo, para ser vitimizado. Você foi feito para ser vencedor. Você foi feito para superar os seus desafios. Você foi feito para vencer as suas dificuldades. Você foi feito para ultrapassar os obstáculos que estão no meio da sua vida. Você foi feito para isso. Você não foi feito para ficar com pena de si mesmo. Você não foi feito para ficar reclamando da vida o tempo todo. Você foi feito para vencer. E coitadinho não vence. Coitadinho é vencido, irmão. Coitadinho é sempre vencido. Coitadinho é sempre vencido. Coitadinho vai sempre perder, mais cedo ou mais tarde. É isso que você quer para a sua vida? Ser um perdedor? Deus criou você para isso? É interessante que nas Escrituras a gente percebe que alguns coitadinhos. E como Deus trata esses coitadinhos? Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. 38 anos, irmão. 38 anos. Por que você acha que Jesus fez essa pergunta? Você quer ser curado? Será que não seria uma pergunta meramente retórica? Porque ele sabia que aquele homem, na verdade, ele gostava da sua situação. Ele gostava das pessoas sentirem pena de si mesmo. Será que ele não tinha lucro com aquela doença? Será que ele não gostava de ser o coitadinho? E queria se manter naquela situação? Você quer ser curado? 38 anos. Olha a resposta dele. Senhor, não tenho ninguém que me ajude. 38 anos, irmão.
ali naquela situação, não tem ninguém que te ajude, pelo amor de Deus, fala com o pai, fala comigo, fala com o tio, pega você antes, chama alguém, ajusta, organiza, para quando o anjo agitar a água, você ser colocado lá dentro antes. 38 anos nesse lenga-lenga. 38 anos nessa situação. 38 anos. Não tenho ninguém que me ajude. A culpa é do outro. A culpa é do governo. A culpa é da cidade. A culpa é do pai. A culpa é do irmão. A culpa é da sociedade. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Não interessa se você tem alguém para te ajudar ou não. Você tem que conseguir. Deus está com você. E ponto final. Chega desse negócio de coitadinho, de relativizar os seus problemas, de transferir os seus problemas para outras pessoas. O problema é seu. É você que tem que se virar. As pessoas não vão sentir pena de você. Deus não vai sentir pena de você. Deus quer que você saiba que Ele é seu Pai. Ele te dá força e você vai vencer. E você vai superar. Mas você precisa tomar sua vida em suas mãos. Você não pode sabotar a sua vida. Você não pode fazer mal a você mesmo. Não pode. O paralítico agiu assim. 38 anos, não tomou uma providência. Ficou só reclamando, só lamentando, só curtindo a sua miséria. Você curte sua miséria? Você sente prazer em sua miséria? Há uns 15 anos atrás, eu e Luísa, nós tínhamos um trabalho social e pegávamos pessoas na rua e levávamos para centro de recuperação. Nós fizemos isso com as 30 pessoas. Uma delas, a gente colocou no centro de recuperação, ficou o tempo necessário, 9 meses no centro de recuperação, se recuperou, nós alugamos uma casa para ela, dávamos sistematicamente cesta básica para ela, durante 10, 12 meses. Um dia eu cheguei na casa dele, e ele não estava, na casa que a gente tinha alugado para ele. Ele não estava. Falei, onde é que está fulano de tal? Saí em Salvador, procurando ele. Me veio na mente onde eu tinha encontrado ele pela primeira vez. E lá ele estava, fumando um cigarro com um copo de cachaça na mão. Falei, rapaz, o que é que você está fazendo aqui? Nós investimos tanto em você. Você estava tão bem. Pastor, eu decidi agora voltar para a rua. Mas você tem uma casa. Você tem comida. Vai voltar para a rua? Decidi voltar para a rua. Pastor, na rua, eu vou confessar para você, é muito melhor. Na rua, de manhã cedo tem o café da manhã que a instituição tal leva. De tarde tem o almoço, que a outra instituição leva. De noite também tem mais uma coisa. E a melhor coisa de todas, sabe o que é, pastor? Que eu sinto que as pessoas ficam com pena de mim. E eu gosto disso.
Voltei para casa, conversei com o Luísa, e ele, não sei ainda se está na rua ou não, mas ele gostava da situação que ele vivia. Ele gostava de ter pessoas ali olhando para ele com ar de pena. E você? E eu? Como é que a gente lidar com essa situação? Será que a gente está vivendo essa vida de vitimização? Será que a gente gosta das nossas trevas? Será que a gente se viciou nelas? Até quando? Até quando? Eu gosto muito de Luiz Gonzaga, conhecido como o Rei do Baião. Ele foi um cara que veio do nada e conseguiu ser um dos maiores sucessos da música popular brasileira. Um homem que foi pobre, marginalizado, discriminado porque era mulato, nordestino. Mas ele alcançou o sucesso porque não se deixou levar por quem o humilhava, porque não se deixou levar por quem o desprezava, porque não se deixou levar quando os canais de televisão e de rádio diziam não para ele, porque a música dele era de brega e de baixo valor social. E ele continuou e lutou e foi ousado, e continuou e lutou e foi ousado e venceu. E esse mesmo Luiz Gonzaga tem uma música. O Nordeste, nos anos 50, anos 60, passou a maior seca de todos os tempos. E esse homem que venceu me ensinou algo, que é claro, precisa ser tomado com reservas, porque às vezes é necessário a gente tomar algumas ações específicas de auxílio, de ajuda. Mas olha o que é que esse cara que venceu, que veio do nada, ele falou. Seu doutor, os nordestinos têm muita gratidão pelo auxílio dos sulistas nessa seca do sertão, mas doutor uma esmola para o homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. E ele venceu? Porque ele não dependeu de esmola de ninguém. Ele venceu porque ele não foi coitadinho. Ele podia dizer, meu Deus, ninguém me quer, eu sou nordestino, sou pobre, ninguém me aceita nos bares, eu vou correr daqui, eu vou me mudar, eu vou voltar para Exu, vou sair do Rio de Janeiro, porque as rádios não me querem, minha música é tão brega, tão pequena. Mas ele não. Ele foi contra o sistema. Ele acreditou nele mesmo. Ele foi um homem que teve a perseverança. E por isso ele se tornou o Rei do Baião. Não teve pena de si mesmo. Era um homem vesgo, feio. Um olho era assim, o outro era para cá. Mas ele venceu. Se tornou rei. Por quê? Porque ele não foi coitadinho. Eu aprendo muito com isso. Ponto 2 da nossa mensagem. Não sabote sua vida, é o ponto 1. As pessoas que só olham para si mesmas e veem só o que não presta. E há o fixado nas trevas dos outros. E aí eu quero compartilhar com você um texto que está em Lucas, capítulo 18, verso 10 a 12. Diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço
porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Aqui está o protótipo daquele que se acha o máximo e vive apontando o dedo para aqueles que têm os seus próprios problemas. Fixados nas trevas do outro, fixados no problema do outro, fixados naquilo que o outro tem que não é bom. Que tipo de olhar nós temos para o outro? Será que a gente só enxerga os deméritos do outro? Por que nós não passamos a enxergar também suas qualidades? Por que nossos olhos ficam nesse foco das trevas quando há tanta luz para ser admirada também? Para Deus, Davi, homem que praticou adultério, que matou, era o homem segundo o seu coração. Mas para muitos podia ser Davi o adúltero, Davi o assassino. E é assim que a gente vê às vezes as outras pessoas. A gente olha para o que é ruim, a gente olha para o que é defeituoso, a gente olha para o que não é virtuoso, a gente olha para o que é mal. A gente exalta os defeitos e não as qualidades das pessoas. A gente não se alegra com aquilo que ele tem de bom, que ela tem de bom. Semana passada eu estava comendo uma maçã. E a maçã, ela estava com uma partezinha podre. Sabe aquela maçã? Todo mundo já comeu uma maçã com a partezinha podre, né? O que é que você faz com a maçã com a partezinha podre? Você joga a maçã fora? Eu não jogo. E o que é que a gente faz? A gente tira a partezinha podre, joga fora e come o resto, não é isso? É assim que a gente tem que ser com as pessoas também. Porque todo mundo é como essa maçã que tem uma partezinha podre. Agora você vai fazer o quê? Vai pegar a pessoa e jogar no lixo? A pegar a pessoa e dizer assim, não presta? Eu não fiz isso com a maçã. E por que a gente faz isso com as pessoas às vezes? A gente pega a pessoa e joga no lixo porque ela tem uma partezinha podre. Uma partezinha que precisa melhorar. Uma partezinha que já passou. Uma partezinha que não é mais gostosa. Uma partezinha que está podre. Por que isso? A gente tem que fazer o contrário, a gente tem que tentar anular aquilo que a pessoa tem de ruim e não ficar olhando para as trevas dela, olhar para as coisas boas que ela tem. Porque essa é a orientação de Jesus. E como tem gente chata nesse mundo, irmão, e às vezes a gente faz parte desse time aí também, de ser gente chata, que fica reclamando o tempo todo do outro. Só aponta para o que não presta, só aponta para o que é ruim, só aponta para o defeito, só fica vendo o lado podre da pessoa e não vê as coisas que são boas. Vamos deixar de ser chato. Vamos ver a coisa boa. Vamos ver o que é bom. Vamos ver o que é virtuoso. Vamos ver o que é nobre. Se nós somos rígidos demais com as pessoas, tenha certeza, Deus vai ser rígido demais com a gente também. Porque a palavra de Deus nos ensina que à medida que nós julgamos, nós seremos julgados também. Seja rígido. Vá fundo, irmão. E depois você vai ter o troco. Não seja purista demais, não. Seja não. Tenha misericórdia das pessoas, porque Deus vai ter misericórdia de você. Cuidado. Cuidado, porque às vezes as coisas voltam contra nós mesmos. À medida que vocês julgarem, será utilizada para julgar vocês. Como é que você tem julgado as pessoas? É rígido demais? Muito purista? Não pode ver nenhuma partezinha podre que já joga a pessoa no lixo? Cuidado, que podem fazer isso com você. Cuidado.
Para a gente finalizar, o terceiro ponto, olhando as trevas da vida e das oportunidades. Já falamos sobre o problema é olhar só para as nossas trevas, já falamos sobre olhar para as trevas do outro, agora vamos falar sobre somente olhar para as trevas da vida. E aí eu queria pedir que a gente colocasse no slide, Números, capítulo 13, verso 17 a 30. O texto é quase que autoexplicativo. Tenha paciência, porque é um texto longo, mas eu acho que vai ser importante para você. E para mim também, né, claro. Números 13, 17 a 30 diz assim: Quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos. Sejam corajosos. Jesus não fala para ninguém, nunca. Seja coitadinho. Seja sensívelzinho, seja frágilzinho. Não, é sempre assim. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Sejam corajosos. Trago alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram a observar a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Hamate. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesá e Talmai, descendente de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoar, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho. Imagine 2 pessoas carregando um cacho de uva. Como deve ser esse cacho bacana. Pendurado numa vara, colheram também romães e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés. Agora aqui. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então, Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Agora, Números 14, verso de 1 a 11. Depois do relatório, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Coitado de Moisés. Então Moisés e Arão prostraram-se o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão.
A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Irmão, você na vida pode escolher ser uma pessoa pessimista ou otimista. Moisés mandou os espias analisar, olhar, observar a terra prometida. O relato de 10 foi assim: não dá, Deus, a terra é boa mesmo. O ensino é esse, né? Mas tem condição, o povo é grande demais, não tem jeito. Eu sou fraco demais. Eu sou pequeno demais. Não tem condição de a gente entrar ali, não. A terra era maravilhosa, mas o relatório foi negativo. Mas Josué e Caleb criam no poder de Deus. Todos viram problemas, mas Josué e Caleb viram solução, viram a bênção. Viram a bênção. Viram o sucesso, a vitória, as oportunidades. Você grifa o que é bom ou o que há de ruim na vida, nas possibilidades, nos empreendimentos? Você está olhando sempre para aquilo que pode não dar certo, ou você tem um olhar positivo sobre as coisas? Você olha para a promessa de Deus, olha para os problemas que vai haver para que você consiga desfrutar das promessas de Deus? Como é que é a sua visão em relação à vida? Você olha só as trevas das oportunidades ou você também vê a beleza delas? Como você tem sido? Como você tem administrado sua vida? Você tem sido uma pessoa otimista que vê o lado bom das coisas, os grandes cachos de uva, as promessas de Deus, ou você está sempre vendo o problema, a dificuldade para alcançar um projeto, para alcançar alguma coisa? Você tem sido pessimista ou otimista diante da vida? Como nós podemos ser pessimistas se Deus está conosco? Como nós podemos ter medo se Deus está ao nosso lado? Se Deus prometeu e mandou, são os homens que vão impedir? É a força do inimigo que vai transtornar o processo e o empreendimento? Se foi Deus que mandou, se a promessa vem de Deus, por que temer? Por que olhar para os gigantes que há no mesmo lugar daquilo que Deus prometeu, onde você vai ser abençoado? Não tem outra resposta senão, se nós estivermos com Deus, nós temos a obrigação de ser otimistas em relação a todas as coisas, porque tudo vai ser ótimo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Mas tem gente que prefere não conquistar a promessa de Deus a enfrentar os gigantes. E por terem medo dos gigantes,
viram gigantes de mediocridade. Porque tem medo do gigante. E não há nada na vida que seja promessa de Deus, que seja bênção, que você chegue sem ter que enfrentar gigantes. Portanto, a gente tem uma escolha. Ou a gente vai para cima, desfruta da bênção e enfrenta gigantes, ou a gente se acovarda, vai para trás, não enfrenta o gigante e também não enfrenta das bênçãos de Deus. Não desfruta das bênçãos de Deus. O que é que você prefere? Os gigantes precedem a bênção. Não há como ter bênção sem ter que enfrentar gigantes antes. Não há como desfrutar dos belos cachos de uva sem ter que invadir a terra dos mais fortes que nós, dos maiores do que a gente. Quando algo parece bom demais para ser verdade, nunca é mesmo real. Tem muita gente que vive isso, né? É bom demais para ser verdade, é bom demais para mim. Mas não, é bom demais, é por isso que é verdade. Porque você é filho de Deus. Você é a menina dos olhos do Senhor. E por isso você pode desfrutar de todas as bênçãos que Deus prometeu. Perguntaram a um pessimista: por que você é tão pessimista? Ele disse: não, eu não sou pessimista. Eu somente percebo que nada vai dar certo. Por que a gente vive às vezes assim? Achando que nada vai dar certo. Vai dar certo sim. Vai dar certo sim. Deus abençoe.